Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estaremos dando início a mais um culto de louvor e pregação na primeira Igreja Batista de Ubaíra, sobre a presidência do pastor Eliseu Santana. E nesta noite, amados irmãos, queremos louvar e agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Amada igreja, é um sentimento que talvez eu não possa descrever ao pisar os meus pés na casa do Senhor, após 65 dias de isolamento social. Estou aqui muito sentido e assim feliz, na esperança de podermos estar cultuando e congregando novamente na casa do Senhor. Iniciaremos o trabalho de hoje com um texto na palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 5 e 6. Então, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Meus irmãos, estamos passando por momentos difíceis, onde a nossa fé está sendo testada a todo tempo. Por isso, façamos como Zaqueu, vamos receber Jesus em nossos corações, receber Jesus na nossa casa. Amada igreja, Jesus, Ele quer te ajudar a vencer os seus problemas, as suas preocupações, sua ansiedade e tudo que tem abalado a sua fé. Aleluia. Jesus, Ele quer estar junto com você nas noites mal dormidas. Recebe Jesus. Aleluia. Nesse momento, aonde você estiver, feche seus olhos e vamos orar. Espírito Santo de Deus, entramos em Tua presença, Senhor, louvando e adorando o Seu santo nome. Queremos louvar nessa noite, agradecendo por essa oportunidade, porque Tu és santo, Tu és Deus, Tu és maravilhoso. Neste mesmo Espírito, apresentamos cada membro desta igreja, cada pessoa que está nos assistindo, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar cada família, que a palavra de Deus que vai ser pregada nesta noite alcance a cada coração. Visita, Senhor, a todos os que estão trabalhando, combatendo a pandemia. Visita, meu Pai, reforça as suas forças e fé. Reveste, Senhor, os profissionais de saúde, todos eles. Reveste, meu Pai, e guarda, em nome do Senhor Jesus, as pessoas que estão trabalhando nas barreiras de cada cidade. Meu Senhor, reveste os guardas, as autoridades municipais, estaduais e federal, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. A cada comerciante, guarda a entrada e a saída da nossa cidade, do Vale do Jiquiriçá, da Bahia e desta nação que pertence ao Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, guarda a nossa cidade. Meu Senhor, diminui o teu filho nesta hora
o pastor Eliseu, e cresce o Espírito Santo sobre a sua vida. Ah, meu Deus, nesta noite te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu assim agradeço a oportunidade. Senhor Jesus, ó, vem me conceder a plenitude do Consolador. Dos altos céus me outorga teu poder, poder do Espírito renovador. A ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Senhor, aviva minha tenho fé, atei em mim o ardor celestial, o coração meu guia por mercê, extirpa a esposa tudo que é carnal. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Vem tu fazer em minha habitação, em templo teu, transforma-me, Senhor. Aqui me entrego em tua santa mão, a teu Espírito renovador. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Outorga força pra testemunhar no meu viver, falar e proceder, correta vida santa modelar, também repleta de fervor, poder. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Que a graça e a paz de Cristo Jesus venha abundar sobre as nossas vidas. Volto aqui para louvar a Deus, para engrandecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós, porque em meio ao maremoto
desse que nós estamos vivendo, nós sentimos a presença de Cristo no barco, e isso nos traz força, consolo e direção e visão. A visão que nós enxergamos em meio a esse maremoto é que o porto seguro está bem próximo de nós. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quero mandar um abraço muito especial para todos os idosos da igreja, né? Nós estamos com muita saudade de vocês, né? E crendo que em breve estaremos retornando aqui ao templo para poder abraçar, para poder voltar a ser corpo, porque por enquanto somos membros, né? Separados uns dos outros, mas em breve nós voltaremos a ser corpo. Mando também um abraço para toda a liderança da igreja, cada um líder de departamento, aos irmãos do conselho administrativo da igreja. Deus os abençoe, as minhas ovelhas amadas. Hoje eu amanheci o dia um pouco melancólico, né? E aí gravei para cada departamento da igreja uma palavra, só que em alguns eu me emocionei demais, tive de parar, chorei bastante, porque realmente quando a gente é cortado da comunhão dos irmãos, a gente sente falta. As lives são boas, as mensagens chegam, mas falta o abraço, falta o interagir, né, mais próximo, aquele cumprimento, aquele momento de oração de mãos dadas, em levantar as mãos para os altos. Tem dia que eu começo a lembrar disso, o coração fica dolorido. Lembro aqui das nossas irmãs Nancy e Nadir cantando, irmã Samela cantando, né? Adriano cantando juntamente com toda a igreja, aquele momento que o céu se abre, né? E a gente sente a graça de Deus. Mas hoje, irmãos, também eu fui abençoado, mas tremendamente abençoado. 3 bênçãos eu recebi hoje, 3. Qual foi a primeira? Irmã Lucinha de Tonho, como a gente chama, ou das gêmeas, né? Vamos chamá-la. Ela orou por mim, ela entrou no Zap, eu fechei os olhos e fiquei só recebendo a oração dela. Muito obrigado, irmã Lucinha, pela oração. Deus te abençoe. Senti a bênção de Deus nas suas palavras e tomei posse para a minha vida e para a minha família. A segunda bênção foi do irmão Kel. Irmão Kel gravou uma palavra que meu coração ferveu de alegria, né? Ele postou no grupo da União Masculina e eu ouvi e fiquei realmente assim muito tocado com a palavra. 2 bênçãos, né? E a terceira é quando terminar a live, eu vou passar na casa da irmã Irene de Júlia e pegar um prato de canjica. Um prato de canjica. Ela ligou para mim, mandou uma mensagem: pastor, fiz canjica, o senhor quer? Eu disse: desde ontem. É que eu quero, gosto muito de canjica. Então, irmãos, nós só temos de louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo. Eu quero ler um texto da palavra e depois eu vou cantar o hino 454 do nosso inário. E creio que esse hino cantarei aqui no dia do retorno, juntamente com os irmãos, mas eu senti o desejo de cantar ele hoje e não vou levar o desejo para casa. A palavra que eu vou trazer hoje, eu queria que você deixasse sempre a Bíblia aberta, é 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 28, resumindo, ou resumidamente. Versículo 24 de 1 Reis 22, diz assim a inerrante palavra de Deus: Então Zedequias, filho de Kenaã, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías
e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouve isto, vós todos os povos, que Deus fale conosco por intermédio da sua gloriosa e bendita palavra. Vamos cantar o 454 e depois estaremos entregando a mensagem. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos ao poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar o nosso Senhor, louvar e exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, mas se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça, favor e paz, tudo bem quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos ao poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar o nosso Senhor, louvar e exaltar. Pai amado, lemos a Tua palavra, cantamos louvores ao Teu nome, e agora pedimos que o Teu Espírito transmita ao coração de todos os Seus servos que estarão à escuta dessa mensagem, que eles possam ser tocados pela mesma, e depois de tocado, decidirem seguir o caminho, ainda que difícil, ainda que espinhoso, ainda que cheio de pedras, mas continuar seguindo, porque essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos realmente nessa sequência de mensagens via lives, mas como eu disse aqui no início do trabalho, é que nada substitui a comunhão. Oramos em casa, lemos a palavra, mas o momento de congregar, de unidade do corpo, ele é muito especial. É muito especial porque Deus, Ele fala diretamente ao corpo e toca no corpo para que esse corpo seja revitalizado, orientado e continue crescendo, independentemente do momento em que estejamos vivendo. Sabemos sim, irmãos, que o momento ele é crítico, é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Período talvez não vivido por nossa geração, anteriormente falando, porque nós estamos lutando contra um inimigo invisível, tão minúsculo,
que é um vírus e que tem realmente causado essa efervescência de tristeza e de amargura, porque tem dizimado a população. E eu estava olhando hoje uma reportagem que desde 9 de janeiro do corrente ano, que teve a primeira vítima fatal do coronavírus. Se tivéssemos prevenido antes, talvez não tivéssemos um número tão exacerbado de pessoas que vieram a óbito. Mas, queridos irmãos, neste momento nós precisamos de ter muita cautela, serenidade, para que não venhamos tomar decisões precipitadas que a posteriori venha nos trazer prejuízos maiores. É preciso ter cautela e serenidade. Quem não tem cautela, não tem serenidade numa hora de uma batalha como essa, pode lá no futuro olhar para trás e se arrepender muito mais do que seria o normal se arrepender. Quando eu digo cautela e serenidade, eu estou falando especialmente a minha pessoa, como líder, presidente, pastor, responsável por este rebanho. Preciso ter cautela. E qual é a cautela que eu preciso ter? Uma delas, infelizmente, dói dizer isso, mas é a realidade, é não abrir a igreja para aglomerações. Por quê? Não estou aqui criticando quem está fazendo, guarde isso, é uma decisão própria e também com a aquiescência do conselho e da liderança da igreja. Mas eu estava pensando, hoje foi colocado aí na net o primeiro caso em Jiquiriçá, uma cidade bem próxima da nossa. Pode acontecer conosco. E já pensou se acontece um caso positivo e que Deus nos livre e venha a óbito? A culpa vai cair não é sobre a igreja, é sobre o líder da igreja, é sobre o pastor da igreja, que poderia ter obedecido o comando das autoridades e não o fez. Então é preciso cautela e serenidade. Estamos sofrendo juntos, estamos no mesmo barco, tirando a mesma água que tem entrado, mas confiante. Jesus está no comando do barco e o Espírito está soprando sobre as velas, que nos levará daqui a alguns instantes a um porto seguro, onde aí poderemos abrir as portas da igreja, cantar, louvar e bendizer ao Senhor. O texto que nós lemos, irmão, fala que Israel e a Síria, não é a Síria, mas a Síria, 3 anos que não havia nenhuma contenda, que não havia nenhuma guerra, que não havia nenhuma batalha entre Síria e Israel. Mas Acabe então desejou tomar para si Ramote Gileade. Era uma cidade, irmão, asquerosa, áspera, cheia de muitas plantações espinhosas, mas dentre esta plantação asquerosa, áspera e espinhosa, existia uma planta que produzia um bálsamo chamado bálsamo de Gileade. Já pensou se Israel tivesse vivendo um momento de pandemia que nós estamos vivendo hoje? Se eu tivesse lá, talvez até entrasse na guerra para ir a Ramote Gileade buscar um pouco do bálsamo para a cura. Então Acabe resolveu tomar, que estava sob o comando da Síria.
Josafá, rei de Judá, foi fazer uma visita a Acabe, uma visita cordial, porque o filho de Josafá era casado com a filha de Acabe, e aí foi fazer então uma visita cordial, familiar, fraterna, e essa visita então transformou-se numa aliança de guerra, e aí Acabe falou para Josafá e disse: nós vamos tomar Ramote de Gileade. E para eu tomar, ou para nós tomarmos Ramote de Gileade, nós precisamos da tua aliança, da tua ajuda. E Josafá então concordou em fazer uma aliança com Acabe. O versículo 5 nos fala muito bem sobre esta aliança. Disse então Josafá, foi um requisito, um pré-requisito de Josafá, para que esta aliança viesse a acontecer, e ele descesse com o exército de Judá, reunido com o exército de Israel, e brigasse, e lutasse, e pelejasse contra a Síria e contra Ramote Gileade. Ele fez apenas essa exigência. Acabe disse: mas Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a Deus, consulta primeiramente a Deus, para ouvir a palavra de Deus, se a bênção de Deus vai conosco, se nós podemos ir a esta batalha e voltarmos trazendo os molhos da conquista, ou os louros da vitória. Então Acabe reuniu os seus profetas. É boa a tua palavra, Josafá. Reuniu então 400 profetas. Está escrito profetas, mas nem todos eram profetas. Eram 400 homens que ele chamava de profetas, que alguns comentaristas dizem que eram 400 profetas de estimação de Acabe. Por que de estimação? Porque comiam na mesa do rei, porque vestiam-se com as roupas palacianas, porque recebiam presentes da monarquia ou do seu rei. Então eles eram tidos como 400 profetas, mas nem todos eram profetas, porque alguns profetas desviados faziam parte dos 400, alguns sacerdotes que aderiram à corrupção faziam parte dos 400, e até adivinhos faziam parte, feiticeiros pagãos faziam parte. Como poderia se ouvir a voz de Deus, oriunda de 400 homens, com a fé mística, com a fé que não estava centrada em Jeová, mas eram profetas de estimação. O rei convocou esses profetas, essa corja de homens que diziam ser de Deus, mas não eram de Deus, e até que eram pagos pelo rei, para sempre profetizar coisas boas a respeito do rei. Então Josafá, um homem de Deus, justo, íntegro, um homem que tinha uma comunhão muito com Deus, disse: espera aí, são 400 homens trazendo a mesma palavra. Ele desconfiou do negócio. E então no versículo 7, o que ele diz? No versículo 7, disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que a gente venha consultar? Por que ele falou isso? Porque ele viu que o negócio estava diferente, ele viu que havia algo errado. 400 homens com título de profeta de Jeová, mas que não conheciam Jeová, que não tinham credibilidade na sua palavra, que eram contratados pelo rei, que se vestiam com roupas palacianas,
e que não tinha nenhuma experiência verdadeira e real com Deus. Curandeiros pagãos faziam parte, e a maioria deles estavam ali porque foram inseridos como profetas de Deus por causa de Jezabel. Então Josafá gostaria de ouvir mais algum profeta, não tem. Acabe então diz no versículo 8: respondeu o rei de Israel a Josafá: olha, existe um chamado Micaías, mas esse Micaías, ele nunca profetiza coisa boa ao meu respeito, ele só profetiza o que é mal. Josafá então, com seu coração compungido por o amor a Jeová, e disse: não fale assim, ó rei Acabe, manda trazer este homem, traz o Micaías para a gente ouvir ele também. Irmãos, e aqui começa então a palavra que Deus internalizou no meu coração para externar às suas ovelhas hoje, especialmente a líderes, especialmente a pastores, evangelistas, missionários, servos de Deus, profetas do Senhor. Essa é a palavra que eu vos trago. Não deixe de ser Micaías. Este é o tema, não deixe de ser Micaías. Irmão, não deixar de ser Micaías, de falar a verdade, de pregar a verdade, há um preço muito alto a ser pago, porque todo mundo hoje tem falado por aí: eu sou profeta, eu sou homem de Deus, e até enganado ovelhas do Senhor. Talvez esteja junto na mesma filosofia religiosa desses 400, mas os verdadeiros Micaías que ainda existem, e que nós queremos que ele não deixe de ser Micaías, tem de pagar um preço, e o preço é alto. O preço é alto. Por quê? O preço é alto. Vamos lá. Porque não haverá reconhecimento das autoridades. Não haverá reconhecimento. Não haverá reconhecimento das autoridades. As autoridades civis, as autoridades jurídicas, governamentais e às vezes até eclesiásticas, não entende os Micaías de hoje, não compreende os profetas Micaías de hoje. Reconhecimento é muito bom, e isso eu quero até falar aqui para vocês nesta noite, assim como eu sempre falo, sem máscara. Não é essa não, é outra máscara, né? Eu falo para vocês abertamente. Tem dias que eu subo a este púlpito como pregador, tem dia que eu subo a este púlpito como professor de ensino teológico, bíblico, teocêntrico. Mas tem dia que eu subo aqui como profeta do Senhor, como profeta. Quando eu subo como professor, eu sou elogiado: sou um bom mestre. Quando eu subo como pregador e trago uma mensagem de conforto, de esperança, eu sou aplaudido. Mas quando eu subo como profeta, sou criticado, não sou aceito, sou tido como obsoleto, como arcaico, ou como qualquer outra coisa, mas não como portador da voz de Deus. Mas não importa, eu quero continuar sendo Micaías. Não importa se o homem aceite ou não, que eu seja reconhecido ou não, eu quero continuar sendo Micaías, pregando a verdade como profeta de Deus. E saibam todos vocês, hoje talvez eu esteja como pregador,
outro dia serei como professor, mas quinta-feira passada eu fui profeta. Aceite quem quiser, eu fui profeta. E Deus, orei a Deus de madrugada, e Deus, você foi profeta. E eu sei disso, que fui profeta. Tudo que eu falei, não tiro uma vírgula ou um ponto, porque eu falei consciente de que Deus estava me revelando, e eu fui profeta. Mas ser Micaías tem um preço a pagar. Não haverá reconhecimento de autoridades. A autoridade monárquica de Israel disse o que de Micaías? Esse homem, é o versículo 8, está bem claro aí. Respondeu Isaías: este homem Micaías só fala de mim mal. Ele quis dizer, sabe o que? Ele não presta como profeta. Em outras palavras, ele não presta como profeta. Oh, queridos irmãos, ser Micaías, certo? Essa é a verdade. Será rejeitado pela corja religiosa dos 400, que está assim no Brasil, uma corja de profetas descompromissados com a verdade, descompromissado com o evangelho, que não tem nenhum limite, nenhum paradigma para falar das suas preferências políticas contraditórias ao cristianismo. Sim, enfrentaremos sim a corja religiosa de falsos profetas. Pagaremos o preço sim de não ter o reconhecimento da religião ou dos religiosos. Pagaremos um preço sim que não teremos mordomias palacianas. Não seremos bajulados, não receberemos presentes de reis, mas é o preço a ser pago, porque profeta verdadeiramente, ele não come na mão de reis, ele come na mão de viúvas. Profetas não bebem água da geladeira do rei, ele bebe da fonte do Querite. Profeta não é sustentado por rei ou por político, profeta é sustentado por Deus. E Micaías era este homem sustentado por Deus, que pregava a verdade, que não tinha comunhão com o rei, que não vivia bajulando ninguém. Pagar o preço, pode ficar certo disso, quem se levantar como Micaías neste mundo, para pregar a verdade e a palavra de Deus, ele vai ter muitos inimigos, muitos inimigos. O rei, 400 profetas, algumas pessoas adoradoras de Baal que viviam em Israel, sacerdotes, muitos, tornaram-se inimigos de Micaías. E aí me vem à memória o que o famoso Martin Luther King falou: pregue a verdade e se prepare para colher inimigos. É um preço que nós temos de pagar. Às vezes até mesmo um colega esquecendo conosco, nos criticam, nos zombam e não aceitam as mensagens que pregamos, porque acham que somos obsoletos. A palavra de Deus nunca fica obsoleta. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E aquilo que Deus dará ao profeta para entregar, ai do profeta se ele não entregar, porque Deus vai cobrar dele por ele não ter falado. Então há um preço muito grande a ser pago em continuar sendo Micaías, profeta verdadeiro. Mas há uma segunda coisa: serás tentado. Quem quer permanecer sendo Micaías, profeta de verdade, será tentado a mudar a visão. Tentado a mudar a visão. O rei, para consultar a vontade de Deus,
ou melhor dizendo, o rei Acabe não foi para consultar a vontade de Deus, não foi, que ele mandou chamar Micaías. Você vê que ele disse para Josafá: ele só fala para mim o que é mal, mas traga ele a si mesmo. Então foi um dos profetas trazer Micaías de onde ele estava para o palácio. Nessa trajetória, ele foi tentado ao quê? A mudar de visão, a mudar de opinião, Olha o que diz o versículo 13. O mensageiro foi chamar Micaías. O mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas é uma só voz, predize as coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles. Tentou persuadir a Micaías a mudar a sua visão, a mudar a palavra que ele ia levar, Quem sabe se ele também não falou: olha, o rei vai te dar presente, o rei vai te dar roupas, como deu para nós, o rei vai nos dar tudo que você precisa. Homem de Deus não precisa de depender de políticos, de rei, de monarca, de nada. Homens de Deus, Micaías de Deus, profetas do Senhor, depende exclusivamente do Senhor e ponto final. Mas tentaram mudar a visão dele. Fala para o rei que ele vai voltar tendo vitória. 400 já falou que ele vai voltar tendo vitória. Meu irmão, tem muita gente neste mundo dizendo ser profetas e que tem tentado através da net, da internet, através de livros, através de seminários, tentar mudar a visão de determinados profetas neste mundo. Tem muita gente tentando, trazendo mensagem e até falando: olha, está errado. Mas queridos, eu quero falar uma coisa: Micaías foi tentado a mudar a palavra que Deus lhe deu. Meu irmão, eu não posso mudar a palavra que Deus me dá, que o homem aceite ou não. Eu vou continuar pregando aquilo que Deus ministrar ao meu coração, mesmo recebendo às vezes palavra de algum colega dizendo: rapaz, discordo de você, não é por aí, não quero saber. Eu quero continuar pregando o que Deus ministrar ao meu coração, e ninguém vai mudar. Olha o que então, depois dessa tentativa de persuadir Micaías para mudar a visão, mudar a palavra, olha o que Micaías diz, versículo 14, ele diz assim: respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, aleluia, o que o Senhor me disser, isso falarei. O homem de Deus, ele é convicto. Se Deus ministrou ao coração, ele vai pregar o que Deus ministrou ao coração, o que Deus revelou, e ponto final. Micaías tinha esta convicção: ninguém vai mudar o que Deus ministrou ao meu coração. Muito forte esse versículo 14. Tão certo como vive o Senhor, que o que Ele me disser, isto eu falarei para o rei. Não deixe de ser Micaías, querido colega, pastor, missionário, evangelista, profetas do Senhor. Não deixe de ser Micaías, é esta a palavra.
Mas a última coisa que eu quero falar, para você não deixar de ser Micaías, você tem de pagar um preço alto. Segundo, você vai ser tentado mudar a sua visão. Mas em terceiro lugar, prepare-se para ser retalhado, passar por retaliações. Prepare-se. Qual foi a palavra profética que Micaías disse para o rei? Embora fosse tentado a falar o que os profetas falaram. Olha o versículo 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Olha o que Deus disse a Micaías. Os 400 disseram: você voltará vitoriosamente, Acabe. Mas Micaías disse: não voltará, não voltará. E o versículo 18 ainda nos fala: então o rei disse a Josafá: não te disse eu que ele só profetiza a meu respeito o que é mau, o que não presta? Mas Micaías estava convicto, foi Deus quem falou. Versículo 19, a parte A, diz o quê? O 19, a parte A. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado num trono, e todo o seu exército junto a ele estava sentado à direita. Escute isso, irmão, que eu quero dizer. O homem de Deus que vê o Senhor sentado num trono, irmão, que tem a visão de Deus, nada neste mundo vai mudar a sua mensagem, nada vai mudar a sua profecia, nada vai mudar a sua pregação, nada. Micaías prosseguiu e levou a palavra que Deus havia feito. Mas o que eu disse aqui, que ele sofreria, um homem que quer viver como servo de Deus, como profeta do Senhor, vai sofrer retaliações. Olha o que diz o versículo 24. Então Zedequias, filho de Quená, chegou e deu-lhe uma bofetada. Um dos 400 profetas que não conseguiu persuadir, deu-lhe uma bofetada no rosto. Pode ficar certo que profetas sofrerão retaliações contra a sua moral, retaliações sociais, retaliações econômicas, jurídicas e até física. Mas nada neste mundo, nenhuma retaliação vai mudar a visão do profeta que viu Deus sentado no trono, que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a palavra de Deus. Não vai mudar. Ainda que a sua mensagem venha ferir a sua paixão política, ainda que a sua mensagem venha ferir a sua visão egocêntrica, ainda que a sua mensagem, a sua visão seja uma visão de calmaria, e ele traga uma palavra revolta. Micaías recebeu a bofetada. Ele poderia então agora, com essa agressão física, ele dizer: pronto, Senhor, aqui eu encerro meu ministério. Não, eu retiro a palavra que eu dei. Não. Olha o versículo 28. Olha o que diz Micaías no 28. Então disse o rei de Israel. Não, o versículo o 24. Chegou e deu-lhe uma bofetada. E disse ainda: por onde saiu o Espírito do Senhor de nós para ir somente a ti? E Micaías então diz no versículo 25: eis que o verás naquele momento, naquele dia, quando entrares na câmara, para esconderes a vergonha. Quem profetiza mentiras, quem profetiza querendo agradar a terceiros, a rei e a outros,
passarão por vergonha, mas aí vem uma retaliação maior. Por que maior? Porque o rei então fala no versículo 26. Então disse o rei: tomai Micaías e devolve a Amon, governador da cidade, e direis, olhe bem, assim diz o rei: meterei este homem na casa do cárcere. Oh, irmão, que coisa terrível. Por pregar a verdade, o profeta é colocado no cárcere. E ele diz mais: o cárcere é de angústia, angustiai-o, com escassez de pão e água, quer dizer, sede e fome. Que retaliação terrível contra um homem de Deus. Aprisiona ele, tira o pão, tira a água, tira a liberdade, tira a visão física, mas ninguém poderia tirar a visão espiritual. Olha o que diz ele, para a gente concluir aqui. O que ele diz? Versículo 28. Disse Micaías a quem ele mandou prender. Versículo 28. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. O homem de Deus, ele tem essa convicção: o que eu falei vai se cumprir. 400 disseram que ele voltaria trazendo a vitória. Micaías disse que ele não voltaria vivo. Versículo 37. Morto o rei, levaram a Samaria, onde sepultaram. Ele foi para a guerra, confiando nos 400 homens que profetizaram vitória. Não deu ouvido à voz de um profeta verdadeiro. E ele não voltou trazendo os louros de uma vitória, mas voltou morto, carregado pelo seu povo. Por que isso? Porque Jeremias 1,12 nos diz: eis que o Senhor vela pela sua palavra para fazer cumpri-la. Eu quero concluir essa palavra. O tema foi: não deixe de ser Micaías, não deixe de ser profeta do Senhor. Oh, queridos irmãos, amigos, pastores e quem estiver ouvindo, chega de pregadores para massagear egos com teologia de prosperidade. Cadê os teólogos da prosperidade nesse momento de coronavírus? Cadê eles? Fazem parte dos 400. Quer continuar sendo Micaías? Não espere, não deseje ser aplaudidos. Não pense em aplausos. Pode até um pregador receber aplausos, mas profetas não está feliz com aplausos. Profeta que vê o povo chorando, arrependido nos pés do Senhor. Quer continuar sendo Micaías? Faça isso. E aos meus colegas Micaías desta geração, não vamos deixar de sermos Micaías. Zele pela sua posição de profeta. Zele, não se venda. Não troque essa posição por nada, mas por nada. Suba e entre ao púlpito e entregue a palavra profética de Deus. Eu vos digo, irmão, no meu coração, pelas informações que estão chegando e pelas revelações proféticas, entramos no Apocalipse. Estamos no Apocalipse. E em breve, como eu preguei quinta-feira aqui, que o dragão se levantou para perseguir a igreja, a mulher vestida de sol, adornada com uma coroa,
e com a lua debaixo dos pés, e o Senhor tomou o filho para si, eu quero dizer que entramos no Apocalipse, e se o dragão perdeu e não destruiu o filho, Deus não vai permitir que o dragão destrua a mulher, ele vai arrebatá-la para si. Então está chegando a hora, igreja, do arrebatamento. É hora de nós, os Micaías do Senhor desta geração, pregar que está chegando a hora da igreja deixar este mundo. Esta é a mensagem para este momento. Esta é a mensagem que deve aflorar da boca dos profetas. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó mulher de Cristo, para deixar esta terra. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Eu quero encerrar louvando a Deus e dizendo a Deus: temos por lutas passado, as mais terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Os 400 ficaram envergonhados, morreram envergonhados, mas Micaías, que passou por lutas pesadas, terríveis e cruéis, o Senhor o livrou, saiu do cárcere, saiu daquele tempo, glorificando ao nome de Jeová. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos passar este momento de confinamento em nossos próprios lares, vai passar, e nós voltaremos a cantar aqui. Passamos por lutas cruéis, mas o Senhor livrou-nos, porque somos servos fiéis. Deus nos abençoe. Aleluia. Pai bendito, quero te louvar nesta noite e te agradecer pelos teus filhos que ouviram a palavra. Que esta palavra, Senhor, vá de encontro a cada coração, e cada líder e cada servo possa olhar para ti e dizer: serei um Micaías em meio a essa pandemia. Levarei a palavra do Senhor e estarei com ela nos lábios e no coração todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Queridos, nós estaremos amanhã de manhã, o grupo de missões estará fazendo um trabalho com a Kombi, e eu estarei à tarde, de segunda a sexta. Sábado de manhã o pastor Lázaro estará na feira, como ele já 2 sábados que está indo, e amanhã à tarde eu vou andar com a Kombi, passando hinos e levando mensagem e orando de rua em rua. Durante toda a semana eu vou fazer isso. Nós precisamos nos levantar como Micaías, né? Sei que a cidade está pesado, o ambiente, lares cheios de tristeza, tem gente com princípio de depressão, né? A gente fica dentro de casa, só Deus na causa, mas nós estaremos alimentando a quem for carente e estiver precisando. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito do Senhor seja com todos hoje e sempre. Amém e amém. Tenham todos uma boa noite, e que quinta-feira estaremos de volta. Deus abençoe.